Olá, nós vamos resolver a questão número 3 e a questão número 4 da prova de Japeri 2023. Sou o professor Alzir, do curso do professor Alzir. Meu zap 21 996 18 18 22. Veja bem, seja K um número real, de modo que seno de x cosseno de y igual a k. Então, x e y são arcos. Se o valor mínimo e o valor máximo de k são, respectivamente, a e b, a diferença b menos a corresponde a. Então, o problema consiste em nós sabermos quem é o valor máximo, no caso, seno de x, e cosseno de y, então o valor máximo de seno de x, o valor máximo de cosseno de y, para que essa adição dê o máximo, e no caso do mínimo, o valor mínimo de seno de x e o valor mínimo de cosseno de y, para que você tenha aí um valor mínimo. É evidente que essa questão, você assim, não dá para você ficar no pensamento tentando resolver a questão. É muito interessante, por exemplo, quando eu falo no pensamento, é sem rabiscar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos aqui pensar num gráfico, tá? Onde eu tenho aqui duas funções. Eu vou começar aqui, vou botar 0, π sobre 2, aqui eu coloco π, aqui eu coloco 3π sobre 2 e aqui é 2π. Nesse nosso seno, eu vou botar aqui x, certo? E aqui a função, que seria o y, seno de x, por exemplo. Se for x, aqui o seno de x. Bom, então nós sabemos que está aqui a função, no círculo trigonométrico, a função seno, ela tem essa representação aqui, essa é o seno de x, e aí a gente vai fazer um gráfico. O seno de 0. O seno varia entre mais 1 e menos 1. Eu vou colocar aqui, fazendo o nosso desenho, mais 1 e aqui o menos 1. E aí, o seno de 0, aqui é 0. O seno de π sobre 2 é 1, então está aqui. O seno de π, novamente, é 0. O seno de 3π sobre 2 é aqui, menos 1. E volta o seno de 2π, 0. Certo? E aí eu tenho um rabisco de gráfico assim, no caso do seno. Tá ok? Muito bem. Veja que aqui, ele admite, o seno admite máximo em π sobre 2, no período de 0 a 2π, ele admite máximo em π sobre 2. Admite mínimo aqui, em 3π sobre 2. Tá. Agora eu vou fazer aqui, o y, que seria o arco, y, e aqui do lado eu vou colocar do lado aqui, como botei do lado do x, eu vou botar aqui cosseno de y, tá? Então eu tenho seno de x, cosseno de y. Bom, no caso do cosseno, você tem aqui o eixo do cosseno, esse cara aqui, tá?
Isso do cosseno. Então também varia, né, de mais 1 a menos 1. E aí, quem é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. O cosseno de π sobre 2 é zero. Estou fazendo aqui. Ó. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, aqui, ó, é zero. E o cosseno de 2π volta a dar 1. Certo? Então eu tenho aqui, ó, um gráfico, no caso do cosseno, que ele faz isso aqui. Ó. Certo? Então, o que é interessante é que, enquanto nos dois gráficos, né, se eu pegar, né, o valor de máximo, né, e o valor de mínimo, por exemplo, com os arcos variando em π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, eu não vou encontrar nem o valor máximo, nem o valor mínimo. Você poderia estar dando valores para ver isso aqui. Por exemplo, deixa eu mostrar a vocês. Você veja em π sobre 2, ó. Em π sobre 2, se você pensar aqui, vamos pensar no seno. Seno, né? Só botar aqui, ó. Esse cara aqui é o seno, tá? Ó. O seno, esse cara aqui é o seno, para não fazer confusão. E esse cara aqui é o cosseno, tá? Então, seno de x e aqui o cosseno de y. Mas, por exemplo, no caso do π sobre 2, ó, no π sobre 2, né, o seno admite, ele é zero, tá certo? O seno em π sobre 2 é 1, ó, aqui, ó, é 1. E o cosseno em π sobre 2 é zero, então você teria 1 aqui. Tá? Agora, em π, por exemplo, em π, né? Vamos pensar em π. Seno de π, ó, seno de π é zero. E o cosseno de π é menos 1, então você teria o mínimo menos 1. Então, será que existe algum outro arco, né, que, quando você pegar esse arco, você vai ter valores maiores, por exemplo, ou menores que esse que eu citei? Vamos ver aqui, ó, né, dois arcos, né, que eu vou colocar como π sobre 4. Ó, esse cara é π sobre 4. O que acontece quando esse cara é π sobre 4? Vamos pensar no seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4. Ó, vou botar aqui, ó, tá aqui. Ó. Esse cara aqui é o seno, né? Seno de π sobre 4. 45 da raiz de 2 sobre 2. Tá? Seria o π sobre 4 aqui. Basicamente, todos os arcos, por exemplo, esse cara aqui também vai dar. Agora, vamos pensar agora no, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara que está aqui. Antes, deixa eu ver uma coisa aqui. Se o cara for π sobre 4, vamos ver
ver o que acontece quando esse carinha aqui é π sobre 4. Ó. π sobre 4. Então eu vou ter seno de π sobre 4. Os dois serão iguais, né? Seno de π sobre 4. Porque eu posso pegar um x e y diferente. Mas eu peguei os dois iguais. Seno de π sobre 4 mais o cosseno de π sobre 4. Então, se eu pensar no seno de π sobre 4, tá? E no cosseno de π sobre 4, os dois vão dar acima, os dois vão dar acima. É diferente de alguma situação que um dá acima, outro dá abaixo. Então, os dois vão dar acima. Então, se eu pegar seno de π sobre 4 com cosseno de π sobre 4, né, os dois vão ser raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Interessante, que dá raiz de 2. Está aqui. Agora, vamos ver quando eu pego, por exemplo, o π sobre 4, ele não cabe aqui, ó, tá vendo? Não tem imagem, né? Aqui, negativo aqui. Agora, se eu pegar esse carinha que está aqui, ó, tá? Né? Que é o π mais π sobre 4. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara que está aqui, ó, é π mais π sobre 4, que é 4π mais π, que é 5π sobre 4. Então, se eu pegar os 5π sobre 4, os dois iguais, os dois vão cair abaixo. Então, por exemplo, e vai ser a mesma coisa, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Porque, veja, tanto cosseno como seno é negativo. E aí, eu vou ter, olhando aqui, ó, seno de 5π sobre 4, né, mais o cosseno de 5π sobre 4, eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2 com menos raiz de 2 sobre 2, os dois negativos. Os dois negativos só caem nesse ponto e os dois positivos só caem nesse ponto aqui, ó. Por isso que eles crescem, porque são dois positivos, somado ele se torna máximo, os dois negativos, adicionado negativamente se torna mínimo. Então, você vai ter aqui menos, né, 2 raiz de 2 sobre 2, que dá menos raiz de 2. Ora, esse cara aqui que é máximo, né, se o valor mínimo e o valor máximo de K são A e B, então o A é o valor mínimo, A é mínimo, A é mínimo, M pequeno. E o valor máximo de K é B, então eu vou botar M grande, só para eu enxergar aqui, ó, M pequeno e M grande. Então, ele quer a diferença do máximo menos o mínimo. Então, esse cara aqui é o máximo e esse cara é o mínimo, M pequeno. Então, a diferença do máximo menos o mínimo, que é menos raiz de 2. E aí eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2, que é 2 raiz de 2.
E a resposta é letra D, está aqui, ó, letra D. É um problema interessante, porque você tem que ver exatamente qual os arcos no período de 0 a 2π que os dois dão acima, né, para ser máximo, e para ser mínimo, que os dois coincidam para ser mínimo, porque vai adicionar negativamente e dar o mínimo. Então, é um problema assim, que eu acho bem interessante. Agora, vamos fazer esse aqui. Veja só. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Sobre os lados de um triângulo retângulo ABC, foram construídos externamente a esses triângulos 3 triângulos equiláteros. Então, existe um triângulo retângulo, vou fazer aqui, existe um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo assim, tá? Construído externamente, tal. E aí esse triângulo, 3 triângulos equiláteros cujos lados têm a mesma medida. Então, eu tenho um triângulo equilátero, que está aqui, apoiado aqui, logicamente, para esse cara é igual a esse, igual a esse. Aqui tem um outro triângulo, tá? Esse cara é igual a esse, igual a esse, igual a esse. E aqui também tem um outro triângulo. Esse cara é igual a esse, igual a esse. São congruentes. Não é isso que ele está dizendo? Os lados têm a mesma medida do lado do triângulo ABC, é verdade. Se os dois menores triângulos, quem são os dois menores? Do cateto. Então, esse aqui, se os dois menores triângulos têm áreas iguais a 40 raiz de 3, então esse cara é 40 raiz de 3 centímetros quadrados. Opa, fugiu aqui, gente. Deixa eu voltar aqui, né, porque eu não observei. Então, olha só, está aqui o triângulo retângulo, né, está aqui, ó, e ele forma triângulos equiláteros, né, a partir dos lados do triângulo retângulo. Os dois menores têm os lados aqui igual aos dos catetos. A hipotenusa do triângulo retângulo é o maior lado. Então, esse cara, ele disse um deles é 40 raiz de 3, eu coloquei aqui. E o outro, supondo ali, 68 raiz de 3 centímetros quadrados. Né? Ele quer saber o que? A hipotenusa desse triângulo. Tá? A hipotenusa. Então, ele quer saber quem é esse cara aqui. Gente, veja só. Isso aqui é um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero, né, é L2 raiz de 3 sobre 4. Então, eu sei que a área é 40 raiz de 3. Veja, L2 raiz de 3 sobre 4. Então, daqui eu tiro o quê? 4 vezes 40 dá 160, raiz de 3, L2 raiz de 3. Multipliquei, corto, né? O L2 é 160. Então, eu tenho que tirar o L, né? Que vai, o L é raiz de 160. Então, aqui eu vou fatorar. 160 eu tenho por 2 dá 8, 0, né? Fazendo aqui, ó, por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5. 2 vezes 8, 16, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 10, 2 vezes 5. Por 5 dá 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu colocar melhor aqui. Era igual. Como aqui é raiz quadrada, eu vou botar 2 a quarta, 1, 2, 3, 4, vezes 2 vezes 5, 10. 4, daria daqui 2 a quarta por 2 dá 2 ao quadrado, dá 4 raiz de 10. Seria esse lado.
A outra, veja, é 68 raiz de 3. Então, eu vou pegar 68 raiz de 3, igual usando a mesma forma, L2 raiz de 3 sobre 4, que é 4 vezes 8, 32, 4 vezes 6, 24, 3, 27. 272 raiz de 3, L2 raiz de 3, aqui multipliquei, ó. Mesmo que eu fiz aqui, ó. E aí, corto raiz de 3 com raiz de 3, eu tenho L2 igual a 272. Novamente, eu vou fatorar 272, certo? Porque aqui eu encontrei, na realidade aqui é raiz de 160, de repente nem precisaria fazer isso, raiz de 160. Aqui é o L, tá? É raiz de 272. Então, quem é aqui? Raiz de 272. Então, como isso aqui é um triângulo retângulo, tem esses dois catetos, eu vou usar o teorema de Pitágoras, ó, x ao quadrado, por isso que eu falei, raiz de 160 ao quadrado dá 160, mais raiz de 272 ao quadrado dá 272. E o x ao quadrado vai dar 2, 7, 6, 13, 2, 1, 13, 1, 4. 432. Aí sim, eu tenho que fatorar esse 432, né, para poder ver aqui o que acontece, tá bom? Fatorando 432, aqui tem um espaçozinho aqui, ó, 432. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10, 4. 2 vezes 2, 4, 14, 7. 27 por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, isso aqui fica 1, 2, 3 quarto. 2 a quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes o 3. Né? Que, achando a raiz quadrada, 4 por 2 dá 2 ao quadrado, aqui dá 4. 3 ao quadrado por 2 dá 3. E fica o raiz de 3. Então, você tem 3 vezes 4, 12 raiz de 3 centímetros. Ok? E olhando a nossa resposta, né, nós temos aqui a letra A, 12 raiz de 3. Tá aí, gente, mais uma questão da prova de Japeri 2023. Um grande abraço do professor Alzir.